Fala, queridos. Agora nós vamos poder olhar diretamente os mecanismos de ação, discutir agora só sobre os mecanismos de ação e exemplificar com alguns remédios, com alguns nomes comerciais que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Então vem comigo. Bem, vamos começar falando aqui sobre os antidepressivos tricíclicos, também conhecidos como TCA. Uma das primeiras observações que a gente já pode ter olhando para a tela é a capacidade extremamente não específica de atuação em diversos receptores distintos, o que faz a continuidade e os efeitos adversos, a continuidade do tratamento ser ruim, né, por conta dos inúmeros efeitos adversos. Claro que todas as classes que a gente colocar aqui, a gente vai observar esses efeitos adversos, mas nesse caso específico, e inclusive esses foram de primeira geração, vamos chamar assim, acaba sendo muito difícil para o paciente se adaptar. E isso implica, de novo, pelo que vocês estão observando aqui. Repara que eu coloquei triptofano e tirosina, ou seja, eu estou falando de uma sinalização serotonérgica e noradrenérgica. E olha onde atua os principais antidepressivos tricíclicos. Exemplo principal, ó, amitriptilina. Tá? A amitriptilina tem como principal mecanismo de ação, olha lá, eles bloqueiam a recaptação de serotonina, ou seja, aumenta a serotonina na fenda sináptica. Mas eles também bloqueiam a recaptação, olha lá, da norepinefrina, ou seja, então eu aumento também a sinalização noradrenérgica. Então repara, só aqui eu já vou ter uma potencialização serotonérgica e noradrenérgica. Mas não para por aí. Eles também podem acabar bloqueando os receptores alfa-1. E aí, em termos de continuidade na resposta noradrenérgica, alfa-1 tem uma série de implicações periféricas também, que podem acabar levando a esses efeitos adversos que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? Além disso, ela também pode atuar como um bloqueador do receptor muscarínico. E lembra que o receptor muscarínico interage com a acetilcolina. E, por fim, ele pode bloquear também os receptores histamínicos. Ou seja, ele vai deflagrar uma resposta exacerbada serotonérgica e noradrenérgica, pode deflagrar uma resposta perturbada de sinalização alfa-1 e funcionar como bloqueadores da resposta muscarínica e da resposta histamínica. Isso vai dar para a gente um conglomerado de uma série de respostas simultaneamente. Tá? E eu vou mostrar agora elas para vocês. Essa tabela eu vou voltar a ela sempre quando eu for falar das classes diferentes de fármacos, mas repara só. E efeito dos antidepressivos no bloqueio dos receptores. Quando a gente pega a amitriptilina, que é o fármaco que está sendo discutido agora, olha só as atuações em cada um desses receptores, considerando 5-HT1 e 5-HT2 como respostas serotonérgicas, tá? E aqui a gente está colocando diretamente a ação do insumo farmacológico nesses receptores. Então, obviamente, a gente está atuando aqui em relação a cada um desses receptores biológicos, né? O ACH seria o receptor de acetilcolina, receptor alfa-1 adrenérgico, receptor histaminérgico, né? Histamina H1 e receptor de serotonina. Repara que a atuação ela é grande, né? Para a sinalização de bloqueio da acetilcolina, de bloqueio de receptores alfa-1, de bloqueio menos significativa para a histamina e mais ou menos para serotonina, tá? Qual é a consequência da amitriptilina, por exemplo, quando eu tenho uma ação anticolinérgica, ou seja, de bloqueio da sinalização muscarínica que a gente acabou de ver? Olha a quantidade de situações. É só a gente lembrar um pouquinho do sistema parasimpático. Então, por exemplo, a boca seca, né? Porque a gente sabe que a produção da secreção salivar vai estar relacionada com o simpático. Então, o parasimpático ele vai ter uma relação, a secreção ela vai estar relacionada com o quê? Ela vai estar relacionada com o parasimpático, né? Então, os agonistas muscarínicos fazem o que a gente chama de cialorreia, aumenta a secreção salivar. Se eu estou bloqueando a resposta colinérgica, eu vou ter o quê? A boca seca. A gente sabe que a gente tem algumas outras consequências importantes. Por exemplo, o aumento da pressão ocular. A gente sabe que os agonistas muscarínicos fazem a contração da íris, ou seja, faz o que a gente fala de miose. E olha só, essa miose, inclusive, é alvo da farmacologia para tratar glaucoma. Pilocarpina, por exemplo, é um agonista muscarínico. Qual é a ideia dele? A partir do momento que eu faço a contração da musculatura da íris, essa contração dessa musculatura drena o líquido intraocular.
diminuindo a pressão intraocular. Então repara, se eu estou usando uma ação anticolinérgica, repara, eu acabei de falar de uma ação colinérgica, então eu posso ter um aumento da pressão ocular. Dentre outras ações, como por exemplo a constipação. A gente sabe que exatamente os agonistas muscarínicos estimulam a peristalse, melhoram o movimento e a motilidade intestinal. Se eu estou usando uma ação anticolinérgica, eu posso ter o quê? A constipação. Dentre eles, retenção urinária, a taquicardia. A taquicardia é outra rápida de se prever. A gente sabe que o sistema parasimpático, ou seja, os agonistas muscarínicos, ou seja, a ação colinérgica, faz o quê? Uma bradicardia, uma diminuição de frequência cardíaca. Se eu estou tendo uma ação anticolinérgica, eu posso ter o quê? Um aumento da frequência cardíaca, uma taquicardia, tá? Uma taquicardia. E as disfunções sexuais. Lembrando que a gente tem como função principal, tanto do parasimpático e o simpático, nos controles da ereção e da ejaculação. Então, o sistema sendo prejudicado, levando a disfunções sexuais significativas. Tá? Além disso, ele tem uma ação importante de bloqueio alfa-1 adrenérgico. Repara, alfa-1 adrenérgico, se a gente souber, os agonistas alfa-1 fazem vasoconstricção, ou seja, aumenta a pressão. Se eu estou tendo um bloqueio de alfa-1, eu vou ter o quê? Uma hipotensão. E eu posso levar uma hipotensão postural. Tá? Dentre outros, tá? Taquicardia reflexa, nariz entupido e etc. Disfunção erétil e ejaculatória pelos motivos que eu acabei de falar. Agora vamos lá, estaminérgicos. Estaminérgicos, como ele vai ter esse bloqueio também, pode levar sonolência, a uma sedação, a tontura, a ganho de peso, a hipotensão, dentre outros. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, essa droga, os antidepressivos tricíclicos, pela ação massiva em vários receptores concomitantemente, eu vou ter desse espectro de características inúmeras de efeitos adversos. Ah, Maurício, mas por que você usa um troço desse? Porque ele está aumentando a sinalização noradrenérgica e serotonérgica. Então, de alguma maneira, eu estou tendo algum ponto de retorno do fármaco. Lembra que todo fármaco é custo-benefício. Mas dá para entender aqui um pouquinho por que esses antidepressivos têm tamanha descontinuidade na sua adesão de tratamento. Porque os efeitos colaterais acabam sendo grandes, porque eles atuam, esses receptores estão espalhados no meu sistema nervoso central, bem como também na periferia, o que faz com que a gente tenha uma série de sintomas uma série de sintomas concomitantes, tá? Por conta do uso prolongado desses fármacos, tá? Então repara, eu vou destacar a fluoxetina, que a gente vai citar daqui a pouquinho. Repara que a atuação é basicamente na sinalização serotonética, aqui lembrando que ele aumenta a sinalização serotonética. Então, quando a gente aumenta a sinalização serotonética, repare que quanto mais seletivo for, menor o impacto dos outros blocos. Por isso que hoje em dia você tomar drogas inibidoras da recaptação específica de um neurotransmissor só, eu vou ter um efeito colateral mais leve, mais tênue, porque vai ficar focado basicamente aqui. Tudo bem? Dessa forma, então, a gente fecha os antidepressivos tricíclicos. De novo, as principais ações. Eles bloqueiam a ação estaminérgica, bloqueiam o receptor muscarínico, que tem a ver com a resposta colinérgica, diminui a recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina, de norepinefrina, o que aumenta significativamente a resposta serotonética e noradrenérgica, porém, acabam antagonizando, bloqueando lá a resposta alfa-1 específica adrenérgica. Tudo bem?